Olá pessoal, nesse vídeo ainda falando sobre um react da vídeo da Multiversal sobre Jesus histórico, onde ele diz que não temos evidência de Jesus histórico e cita depoimentos do Necromante e depoimentos da Juliana Cavalcante, de que não temos certeza da existência de Jesus histórico, né? Bom, em história nós temos que partir de um princípio que é uma metodologia, né? Uma ciência ela precisa ter uma metodologia aqui. Uma metodologia significa o quê? É um conjunto de procedimentos que você tem que aplicar a qualquer evento histórico, né? Você adota aquilo como metodologia aplicada a vários casos. Não dá para aplicar uma metodologia num caso e outra no outro caso, né? Ia parecer um pouco casuístico, né? Então você tem que ter uma metodologia que valha para vários casos, né? E a metodologia em história, se você pega aí no caso de um outro personagem da história, por exemplo, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande conquistador, né? Viveu ali no século IV a.C., né? O que nós temos de Alexandre o Grande? Quais os vestígios históricos que a gente conta de Alexandre o Grande? Nós temos as narrativas das batalhas dele, da história dele, da biografia, né? Que ele foi ensinado por Aristóteles, né? Enfim, temos narrativas. Da onde que vem isso? Isso vem de três historiadores, os mais antigos que a gente tem, que é o Lúcio Flávios Arrianus, que ele viveu aí por volta de 92 a 175 depois de Cristo. Quer dizer, você veja que o Alexandre viveu em 320 a.C., foi quando ele morreu, né? Então, o Arrianos vai escrever em 175, quando ele morreu, depois de Cristo. Então, nós estamos aí 500 anos depois, né? Então, Flávio Arriano vai falar de Alexandre 500 anos depois. O Diodoro Sículo é o mais antigo que a gente tem. Ele viveu de 90 a 30 antes de Cristo. São aí uns 300 anos depois de Alexandre. E temos também o Plutarco, que viveu de 46 a 120, mais ou menos. São aí uns 400 anos depois de Alexandre o Grande. Então, a gente tem pelo menos 300 anos depois de Alexandre, textos falando sobre Alexandre o Grande, contando sobre a vida dele. Bom, existe algum questionamento razoável, tá, entre os historiadores de que Alexandre o Grande não existiu? Estamos falando de textos que são 300 anos depois dele. Isso não acontece com Jesus. Jesus, nós temos textos falando dele 100 anos depois dele. Nós temos o Tácito falando sobre ele, nós temos os evangelhos, que foram escritos no século I, falando sobre Jesus. Nós temos os padres da igreja ali no século II, já cento e poucos anos falando depois de Jesus. Temos Paulo falando aí por volta de 50 depois de Jesus. É razoável questionar que Jesus é um personagem inventado? Bom, então se é razoável, se você acha que é razoável, então Alexandre o Grande também é inventado, tá? E a gente não vai estar muito longe de outros casos. Você pega, por exemplo, Guerra dos Judeus do Flávio Josefo, o manuscrito mais antigo que a gente tem desse livro, da Guerra dos Judeus, é do século XII, ou melhor, do século X, décimo século. É quase 900 anos depois do que foi escrito o original. A Ilíada de Homero, esse intervalo é de 400 anos. Heródoto escreveu História de Heródoto, né? Pai da história. O manuscrito que a gente tem é 1000 anos depois do que ele teria escrito. 1000 anos depois. Alguém questiona que Heródoto não existiu? Alguém questiona que José não existiu? Então, eu perguntaria, se você usar essa metodologia, eu só aceito se você me provar um documento contemporâneo a esse personagem. Esse é o método que tu está usando para Jesus, né? Vamos aplicar para os outros personagens? Vamos aplicar para Joséfo? Ele passa no critério? Alexandre o Grande passa no critério? Então vamos chegar à conclusão que Alexandre o Grande não existiu,
vamos chegar à conclusão que Heródoto não existiu, vamos chegar à conclusão de que Plínio, História Natural do Plínio, os manuscritos que a gente tem é 400 anos depois. Eu vou deixar o link aqui com todas essas datas, porque essas datas elas estão constantemente mudando na medida em que novos textos são descobertos, né? Que nem o cristianismo também. O cristianismo tal, né? Vira e mexe, descobre um texto novo, papiro novo, e uma redatação de um papiro já conhecido, né? Então essas datas elas não são muito fixas, elas oscilam, né? Mas é mais ou menos isso. Então veja, o que acontece é, se você tem uma história que é claramente uma história fictícia, e aí a Multiversal vai usar muito o exemplo do super-homem, né? Ah, Jesus é tão viável quanto o super-homem. O Super-Homem é uma história que ela já é fictícia. A narrativa dela é de uma ficção. Então não há questionamento de saber se aquilo ali é verdade. A narrativa está se propondo a ser fictícia. Agora, se você pega uma narrativa como a de Alexandre o Grande, em que se propõe a contar a história de um personagem histórico, não há por que duvidar. Não há por que a história foi inventada. Agora, vamos supor que tenha sido inventada. Você tem que me dizer, o ônus é seu, Multiversal, o ônus é seu. Você tem que me dizer viável. Quem escreveu? Porque vocês não chegaram a um consenso sobre quem escreveu. Vocês ora dizem que foi José que escreveu todo o Novo Testamento, ora dizem que foi Plutarco que escreveu, ora dizem que foi uma equipe de escritores que não tem nome, não se sabe quem são essas pessoas. Que equipe é essa, meu amigo? Da onde que veio isso? Quais as evidências materiais que você tem que o Império Romano formou uma equipe de escritores? Quais as evidências que vocês têm disso? Essa tese é tão absurda que até o Richard Carrier, que ele é meticista, Richard Carrier, ele diz que as histórias do cristianismo foram criadas pelos próprios cristãos. Agora vocês propõem que foi do Império Romano. Baseado em quê? Está pior que o Richard Carrier. Está pior que ele, porque ele também está ruim. Porque ele também não conseguiu convencer. Então, mais do que contar a história de Jesus, o que vocês estão propondo é reescrever toda a história da humanidade. É isso que vocês estão propondo. De Alexandre o Grande, de Platão, de Aristóteles. Estão querendo recontar tudo, porque se eu usar esse critério lá para trás, eu vou ter que reescrever a história toda. Então, eu acho que, assim, primeiro passo, humildade. Esse é o primeiro passo que deveria ter. Que você faz uma tese, doutorado, né? Você trabalha num ponto específico lá, de um tema específico, e vocês estão querendo recontar a história da humanidade. Então, acho que o primeiro passo seria sentar, pisar o pé no chão e um pouquinho de humildade. É isso. Muito obrigado.